Imagine que você esteja numa ilha deserta, sem relógio, celular ou qualquer outro instrumento, tal como o personagem de Tom Hanks no filme Náufrago. Como você faria para medir o tempo de permanência na ilha? Provavelmente você faria o mesmo que o personagem fez no filme. Contaria a passagem dos dias. Como isso é feito na prática? É fácil. Toda manhã, ao acordar, faça um pequeno risco num coqueiro. A contagem dos riscos será igual ao número de dias que você está longe da civilização. Agora vamos raciocinar. Por que motivo você escolheu a contagem dos dias para marcar a passagem do tempo? Você poderia tentar argumentar. Mas a passagem dos dias não é a própria passagem do tempo? E, portanto, contando-se os dias, não estamos contando o próprio tempo? Não é bem assim. Você deve lembrar que a ação de medir é basicamente uma comparação entre uma quantidade conhecida, que é o padrão, e uma desconhecida, que é o que se quer medir. Portanto, a contagem dos dias não nos dá informação alguma sobre o que seja o tempo. Muito menos é a passagem dos dias o próprio tempo. Se o náufrago passar 100 dias na ilha, isso significa apenas que ele permaneceu na ilha o mesmo tempo que a Terra leva para dar 100 voltas em torno de seu próprio eixo. Nada mais. Portanto, a passagem dos dias nada mais é do que um padrão de referência para a medida do tempo, assim como um cilindro de metal pode se tornar um padrão de referência para a medida da massa. Mas, por que motivo a passagem dos dias pode ser usada para isso? Simplesmente porque a passagem dos dias é um fenômeno que se repete regularmente, ou seja, é um fenômeno periódico. Para que um fenômeno possa ser usado como padrão de tempo, a única exigência é que ele se repita regularmente com o passar do tempo. São muitos os fenômenos naturais que são periódicos e que, portanto, podem ser usados como padrão de tempo. O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo de rotação sempre foi usado como padrão de tempo, e a duração desse fenômeno é chamada de dia. Já o tempo que ela leva para dar uma volta completa em torno do Sol é chamado de ano. O tempo decorrido entre duas luas cheias consecutivas é chamado de mês lunar. Há muitos outros padrões naturais de tempo. E se precisássemos medir intervalos de tempo menores do que um dia, como faríamos? Poderíamos tentar usar algum fenômeno natural cuja frequência, ou seja, o ritmo com o qual o fenômeno se repete, seja maior do que a da rotação da Terra. Se não houver um fenômeno natural periódico disponível, precisaremos criar um instrumento que possua alguma propriedade que seja periódica.